Vamos dar início, então, ao, ao tempo de instrução, né? Ao estudo continuado do GE. E hoje teremos a segunda parte com o título Imposição de Mãos, com a nossa querida Leila, coordenadora da equipe 2 do GE. E nós teremos um prazer muito grande em continuar o aprofundamento deste tema, né, com a sabedoria da nossa irmã e com o empenho de todos nós em poder entender sobre o tema. Com a palavra, a nossa querida Leila Cruz. Então, para dar uma revisada, né, nós fizemos a introdução das apresentações do que ocorre na sala 2. Passamos aqui informações que foram obtidas, né, do livro Passe Espírita, do Luiz Carlos Gurgel, do livro também O Passe, do Jacob Mello, do livro dos Médios e o livro Diretriz de Segurança, do Divaldo Franco e do Raul Teixeira. Aí a gente definiu a mediunidade, falamos um pouco do que era o GE, quais eram as características necessárias, né, para trabalhar nessa sala, ou na verdade se integrar ao GE. Demos uma passada também, né, na qualidade da prática, que a gente teria que fazer para ter uma prática mais qualificada em termos de alimentação, em termos de vestimenta, né, equilíbrio, serenidade. Passamos também sobre os vícios, a parte moral, sobre a conduta, sobre as questões do sexo, né, e fizemos aí uma apresentação do que era um passe misto, né? Falamos das modalidades que a gente utiliza, que é o passe longitudinal, o transversal e o circular rotatório. E falamos também do posicionamento dos centros de força. É um modo de aplicação que tem que ser com ângulo de 90 graus. E aí, então, a gente vai falar, a partir de agora, da classificação, né, da imposição de mãos quanto à sua finalidade específica. Então, vamos... E se vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí. Se ela não foi esclarecida até o final da apresentação, a gente esclarece no finalzinho, ok? Bom, então, quanto à classificação, os passes eles são utilizados para retirar fluidos, que a gente tem no GE 4 encontros, onde a gente recebe os assistidos dentro dessa sala, e a gente trabalha 2 encontros fazendo a limpeza e 2 encontros fazendo energização. Então, nos 2 primeiros encontros, né, que a gente vai utilizar esses tipos de passo que eu falei, a gente retira os fluidos, né, utiliza dispersão e limpeza. E para concentrar fluidos, a gente vai fazer uma doação, né, com as mãos impostas naqueles centros de força que a gente sente que está precisando mais, e então a fase de doação e de equilíbrio. Então, as 2 últimas semanas já ocorre essa questão aí. Então, qual é a função da imposição de mãos? Vai ser doação de fluidos, né, sobre a região do corpo, principalmente utilizando os centros de força, para que esses centros eles são muito mais eficientes, né, na parte de conexão energética, de conexão fluídico-magnética, para levar a energia, né, sendo absorvida mais profundamente, e os centros de forças também têm a função de redistribuir os fluidos no organismo como um todo, né, nos órgãos que está associado a ele. Então, a imposição de mãos, né, a gente sempre faz a conexão pelo coronário e a gente finaliza no centro genésio. Então, mesmo assim, todos nós, para fazermos conexão fluídico-magnética com qualquer pessoa, né, estando próximo ou à distância, a gente sempre vai buscar, né, com a mão ou pelo pensamento, a conexão com o coronário. Porque o coronário é a individualidade do ser e onde está aberto para receber essas energias que vêm de Deus, que a gente conecta pela fé. E também ali começa, então, o processo de
afinidades, né? Então, a gente sempre busca o coronário. Através do tato magnético, a gente pode, inclusive, sentir qual é a distância. Então, a gente sempre aproxima muito devagar no coronário. A gente não pode chegar de uma vez, não, porque a mão nossa, né, já com a intenção de doar, ela já sai muita energia. Então, se você chegar de uma vez, né, sobre a pessoa, você pode lançar muita energia sobre ela, e tem pessoas que são muito sensíveis, né? E pode se desequilibrar, pode sentir uma tonteira, né? Então, sempre utilizando a aproximação. Então, vamos lá. O médium número 1 da sala, ele faz a limpeza ou a doação de energia no coronário, no frontal e no laríngeo. Então, o médium 1, ele vai entrando na sala virtual ou na sala lá da Casa do Caminho, né? A gente vai para lá virtualmente, ele vai se posicionar na cabeceira para ficar mais perto desse centro de força. O médium designado número 2, ele vai cuidar do centro cardíaco e do centro gástrico. Então, ele vai se posicionar, né, de forma que ele acesse esses 2 centros, que pode ser tanto pela direita ou pela esquerda. O médium número 3, ele fica responsável pelo centro esplênico e o genésico. E como o esplênico fica mais voltado para o lado esquerdo, então esse médium número 3, ele vai se aproximar um pouco mais para o final, né? Próximo ali dessa região, para ele poder acessar o centro esplênico. E aí, então, começa o processo. Mas sempre a gente leva, né, na condução, a primeira conexão com o coronário. Então, ou seja, o primeiro conecta, atua ali na cabeça, o segundo conecta, atua ali no tronco, né, mais na parte superior, o terceiro conecta e vai para a parte do esplênico e do genésico, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente não vai chegar fazendo conexão por outro centro de força. Essa é a indicação aí dos estudiosos, né? Então, o aplicador deve mentalizar firmemente, né, que ele vai transferir para esse assistido os fluidos que ele necessita para o seu restabelecimento orgânico, né? E aí nós já falamos da fé, já falamos, né, da vontade que a gente tem que ter, né? Então, é o momento do passe que se faz a máxima afinidade entre o aplicador e o assistido. Então, a gente busca essa conexão crítico-magnética para que os fluidos sejam passados para essa pessoa, nesse assistido que está ali para receber. Então, quais são os efeitos que podem acontecer? A gente tem efeitos dispersivos, geralmente é mais distante do corpo, a movimentação para dar esse efeito tem que ser rápida, né? Ou pode, né, não ser com pausa. Os calmantes, geralmente, são mais distante e lento. E o ativante concentrador, mais próximo do corpo, em nenhum momento a gente precisa tocar. Mesmo que a gente esteja na sala, ali no ambiente presencial, a gente nunca toca. Nós não precisamos fazer a doação de energia com toque. Então, a gente evita realmente estar tocando. E no ambiente virtual também a gente não toca. Então, ativante concentrador, mais próximo do corpo e com pausa. E os balsamizantes, né? Concentrador de energias calmantes, refrigerantes, normalmente são aplicados na forma mais próxima do corpo, sem tocar, com ou sem pausa. E também temos os efeitos que podem ser excitantes ou anestesiantes, né? Se a pessoa tiver com dor ali naquele momento. Então, a região, de acordo com o Jacob Mello, e está explicado nos livros também que ele faz, a região mais próxima do corpo, a reflexão áurica do conjunto dos centros de força, mais próximo do corpo é chamado área ativante. Aí vai ter uma região média, depois vai ter mais afastado do corpo, chamado de área calmante. Mas não necessariamente essa denominação, se você der um passe na área calmante, a pessoa vai acalmar. Pode ser que você dê um passo na área ativante e a pessoa fica excitada, fica agitado. Mas talvez se ela esteja agitada, você dá um passo mais distante do corpo, ela vai se acalmar. Então, depende muito do tipo de enfermidade que a pessoa está, mas é só que convencionou
a gente chamar a região áurica mais próxima do corpo de região ativante, mais longe do corpo, região calmante, e não necessariamente vai estar acalmando a pessoa, tá? Mas tem diferença, sim, conforme a enfermidade. Às vezes, algumas exigem que a gente aproxime mais do corpo e algumas exigem que a gente fique um pouco mais afastado, tá? Então, deixa eu só diminuir aqui. Com a imposição de mãos, a gente estende os braços, né? As mãos espalmadas, para quem é palmar, né? Ou digital, a gente vai, quem é digital, vai com as pontas dos dedos, né? Então, nós temos pessoas que têm as duas condições, que trabalha digitalmente e trabalha com a mão espalmada, tá? Mas tem alguns que preferencialmente trabalham com a mão mais espalmada. Então, aí vai depender da pessoa, tá? Sem contração ou enrijecimento muscular. Então, a gente não pode ficar tenso, né, ali, segurando assim, tem que ter um relaxamento, né? E aí são colocados, né, parados sobre o centro vital, a região ou órgão que foi indicado, né, pelo tempo que for preciso. Aqui no nosso protocolo desenvolvido, que a gente está executando, a gente fica em torno de 6, 7 minutos para cada pessoa. São 3 médios atuando ao mesmo tempo, né, nesses minutos, então. E aí, terminando, né, a gente faz uma desconexão daquele assistido, até ele sair da sala, a gente renova, se precisar de algum atendimento, a gente faz, e entra uma nova pessoa, né, convidada a entrar outra nova pessoa na sala, e a gente começa o processo novamente. Então, a posição pode ser feita com uma das mãos ou com os dedos, né? Com as duas, com os dedos, aí posso pensar assim, Leila, então se uma pessoa tiver só uma mão, pode dar passe? Pode, não há problema nenhum. Inclusive, eu tenho um amigo, né, que ele perdeu uma mão num acidente e ele dá o passe normalmente com o braço, né, e com a outra mão. Não há nenhuma contraindicação. Bom, então, quais são as características, né? A característica principal é a concentração de fluidos, nesse caso. Aplicando próximo do corpo, a gente vai ter o concentrado ativante e afastado a gente vai ter o concentrador calmante. Aí os benefícios, vai favorecer as carências fluídicas, né? Então, os centros de força que estão ali bem carente, vai receber e vai voltar ao normal. Com ativação, então, ajuda nas inflamações, facilita a disposição do equilíbrio, tonifica a força de vontade, né, do paciente, e como calmante favorece o sono. Bom, o passe longitudinal é aplicado ao longo do corpo ou de uma região, tá? E no sentido da cabeça aos pés. E lembra, na aula anterior, né, na explicação da primeira etapa, eu já falei sobre isso, a gente não pode esquecer. Os centros de força superiores, as energias, elas são mais sutis. Aí vai descendo, à medida que a gente vai descendo em direção aos pés, essas energias, cada centro emite uma energia diferente, né? No entanto, que cada um tem uma velocidade, cada um tem um formato, cada centro tem uma cor, né? Então ele tem uma vibração própria, e as energias dos centros superiores, como elas são sutis, elas podem inclusive ser utilizadas para recuperar os centros que estão na região inferior. Mas o inverso não pode, não é indicado. Aí sabe por que, Leila, que eu não posso? Dar passo de baixo para cima. Porque aí as energias do centro que está abaixo, ela tem uma qualidade mais densa. Então, se eu pego uma energia mais densa, levo, por exemplo, o frontal, vamos supor que vou dar um exemplo aqui, vou pegar do gástrico e vou levar lá para o frontal. O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu vou concentrar essa energia de uma forma densa, esse centro ele vai receber essa condição e vai diminuir a sua velocidade, ele vai ficar constrito. Então, o movimento, o sentido a gente nunca vai correr em erros se nós fizermos do sentido da cabeça aos pés, tá? Então, o centro coronário é o genésico de qualquer parte, né, do corpo do paciente, na frente ou nas costas, de cima para baixo, né, com as mãos abertas, os braços estendidos,
sem nenhuma contração, com flexibilidade na execução dos movimentos. Tá? Aí, tirando um pouquinho aqui, saindo um pouquinho do exemplo da sala, vamos supor que a gente vai dar o passe igual está tendo agora no presencial, né? Após a palestra, a pessoa vai lá para a sala. Tem algumas pessoas que sentam lá e abaixa muito a cabeça, né? Não consegue, fica ali na oração e abaixa muito a cabeça. Na verdade, a melhor posição para sentar para receber um passe é você sentar e ficar na posição de olhar reto para frente, porque aí todos os seus centros de força vão ser acessados de forma, né, a passar ali pela limpeza e depois pela energização de uma forma mais equilibrada. Se a gente fica muito com a cabeça baixa, o aplicador de passe ele não vai ter condição de acessar adequadamente os nossos centros, né? Então, favorece o coronário, mas, por exemplo, o laríngeo, se a cabeça muito baixa, a pessoa não vai conseguir acessar. Então, é importante a gente ter uma postura até para receber o passe, né? Aí, seguimos aqui, longitudinal da cabeça para baixo. E ainda, as mãos, então lembra, o centro de força tem que ser receber energia de cima para baixo. Então, você desceu com as mãos de cima para baixo, não podemos voltar com ela dentro do corpo, porque senão se você voltar, ainda mais se ela estiver aberta, a gente vai estar igual uma torneira, né? Voltando o fluido. Então, o que a gente faz? Abre as mãos de cima para baixo ou na posição aqui, né, dos dedos, jogando. Aí tira as mãos, fecha as mãos, sobe elas por fora do corpo da pessoa, do assistido, e volta a colocar em posição de mãos aonde você quer. Então, nunca pode subir com a mão na frente do assistido. Tá? Trazê-las fechadas lateralmente, junto ao próprio corpo, né? Ou fora do corpo aqui, no caso assistido, e vai evitar, então, essas deposições de retorno das mãos. Né? Havendo necessidade de um passe longitudinal de longo percurso, pode imaginariamente também dividir o corpo. Então, vamos supor que a gente não tem, a pessoa que vai deitar na maca é uma pessoa muito grande. E se você for fazer um longitudinal, você não vai alcançar ali da cabeça aos pés. A gente pode ir, trazer até a metade do corpo e depois da metade para baixo. Não há problema em a gente dividir, fazendo a primeira parte, depois a segunda parte. Também vai depender da altura, né, do aplicador do passe, né, que está ali. Então, não tem prejuízo a gente utilizar essa condição. Aí os benefícios, né? Quando ele é aplicado lentamente, vai ser concentrador. Né? Sempre que as mãos diminuem a velocidade, nós estamos concentrando energia. Se a gente aumenta a velocidade, a gente vai dispersar. Próximo do corpo vai estar na área ativante, afastado da área calmante. Quais são os benefícios? Então, como atua em mais de um centro, né, de força ou uma região, são mais abrangentes. Então, porém, menos eficientes do que as imposições, tá? E eles são muito eficazes em pacientes que estão muito desarmonizados, estão com carências generalizadas, né? Todos os centros de força estão com essa carência. Aí também pode acontecer. Aí aqui é o transversal. Tá vendo aqui na imagem? Ó, a pessoa está lá, no caso, o assistido está aqui na frente da pessoa, né? De pé. E a gente lembra que nós fazemos isso na maca. Então, nessa modalidade transversal, passista ou aplicador de passe, ele está com os braços estendidos, as mãos juntas, voltada para o ponto que se deseja beneficiar. Coloca-se a distância que possa conduzir, né, para não tomar cuidado, não encostar na pessoa, e faz uma ação dispersiva, ativante, né, ou dispersiva calmante. Então, se você fazer aproximação ali perto da pessoa, está na área ativante. Se fizer mais afastado, vai estar na área calmante. Lembra, a gente pode encostar as mãos e arrastar, ou a gente pode cruzar, né, uma mão sobre a outra e arrastar. Fazendo o cruzamento com a mão, você aumenta a eficiência da dispersão. Tá? Então, isso fica já foi comprovado que fica mais eficiente. E aí vai abrir lateralmente, né, fazendo aí um ângulo de 90 graus com a pessoa. Sentido oposto, né? Toda angulação, formato, se for possível, um ângulo de 180 graus entre si, né? Para abrir bastante aí e dispersar os fluidos.
Bom, nessa atuação, o passe transversal, né? As mãos devem retornar fechado. Tá vendo como ele está cruzando aqui na frente da pessoa? As mãos sempre voltam fechadas. Lembrar disso. Saiu do contato com o campo fluídico magnético da pessoa, tem que fechar as mãos, senão a torneira vai ficar aberta. E deve ser principalmente nos centros vitais ou regiões específicas, se a gente estiver tratando algum órgão, né? Que pode ser específico. A maior eficácia dos transversais pode ser cruzada, acabei de falar, e com as mãos cruzando à frente do ponto que se está tratando. No caso, na maca, né, você vai cruzar por cima. Então, às vezes, é preciso, né, para a gente ir lá, a gente dá uma tombadinha no corpo, equilibra as mãos e faz a angulação correta ali sobre o... Então, a gente, às vezes, tem que mover o corpo um pouquinho para a gente conseguir fazer essa angulação correta aqui. Bom, pela rapidez, né, eles podem alcançar toda a extensão dos centros vitais, né, essencialmente os dispersivos vigorosos. Deve ser a modalidade usada quando se busca obter muito intensos, né, intercalados com dispersivos e tudo mais. Os benefícios: vai melhorar a assimilação e a somatização de fluidos, vai reduzir o risco de congestão fluídica, e é muito útil para despertamento e para o desligamento de espíritos obsessores, principalmente se for aplicado na região abaixo aqui do centro laríngeo, nas costas. Né? A gente lá no nosso protocolo, nós não aplicamos passe nos centros reversos, né? Mas existe tratamentos e protocolos aí que foi desenvolvido pelos pesquisadores. Para alguns casos de enfermidade, se começa aplicando pelo reverso e depois faz um reverso. Então, o nosso protocolo é apenas na frente, é apenas a parte chamada de verso, tá? Mas aí a dica, né? Se a gente for fazer algum atendimento, fazer alguma condição que a pessoa está mediunizada, a gente pode fazer o dispersivo na parte das costas da pessoa, que vai ser muito eficiente, tá? Então, melhora aí essa condição. O efeito da congestão fluídica, isso é muito importante, tá? Porque se a gente chega uma pessoa na nossa casa, a gente vai fazer o atendimento, e se a pessoa já está com centros de força muito congestionados, se a gente fazer imposição de mãos ativantes, os centros eles vão se apertar mais, e aí pode gerar uma condição mais de restrição energética. E isso pode levar a pessoa a ter tonteira, enjoo, pode até vômito, e eu já vi até desmaios. Desmaios, assim, de mais de 3 horas, precisou chamar SAMU. E isso acontece geralmente com pessoas que estão num processo da enfermidade chamada depressão. Porque a depressão, né, o próprio nome já fala, né? Ela vai constrangindo, ela vai deprimindo energeticamente os centros de força e vai puxando esses centros de força, quando ele está muito congestionado, a própria criação, né, do corpo energético é maravilhosa, é fantástica. Por quê? Porque se um centro nosso está desequilibrado, ele tenta se equilibrar puxando a energia dos outros. Né? Então, assim, o processo do agravamento dessa enfermidade vai puxando energias de um centro, aí ele não consegue mais, aquele centro já fica ali debilitado, ele vai para o outro e o sistema tenta rodar. Bom, então, nesse caso, né, que eu estava falando, que é magnificamente o nosso corpo, ele tenta se amparar. Né? Então, mesmo que você não está conseguindo absorver energia do universo, não está conseguindo conectar com Deus, ou não está, mesmo através da alimentação, não está conseguindo fazer as trocas energéticas, os próprios centros de força, eles procuram se equilibrar. E se um centro está com mais energia do que o outro, ele tenta compartilhar a energia para equilibrar aquele centro. Tá? Então, é importante, né, a gente entender que como que acontece o nosso próprio corpo buscar essa condição de melhora, né? O passe circular. O passe circular, né, o aplicador, ele aproxima com a mão, direciona ela e vai no ponto que vai ser magnetizado, no sentido horário, gira as mãos, né, com giro aí de 180 graus, semicírculo, ou 360 graus mesmo, em cima da região.
né? Aí ele fecha a mão e vai repetindo a operação. Se a gente estiver usando passe circular para fazer uma limpeza, você vai girar em cima do ponto que você quer, ou de um centro de força, ou em cima de um órgão, e vai pensar que você está pegando a energia que está ali, né, ao mesmo tempo que está movimentando o centro. Ele é muito eficiente para o centro que está constrito, que está apertado, que a energia não está, ele está bloqueado. Então, você entra com esse processo, né, e vai ali circulando, e aí você retira aquela energia e dá uma sacudida na mão, assim, para tirar, porque realmente sua mão vai acumular, principalmente se a gente tiver com esse pensamento da limpeza ali, né, da higienização. Então, você tira. E aí, quando você promove o sentido, né, o sentido horário, você também, para um centro que está bloqueado, a velocidade dele fica lenta, ele não está funcionando bem. Então, quando você corre a mão no sentido horário, você vai ativar esse centro, ou seja, você vai dar um impulso na velocidade dele e ele vai voltar a funcionar, né? Aí limpa, dispersa, né? Apenas as mãos devem se movimentar, deixando os braços mais parados, ou seja, é mais ali a mão mesmo, né, fazendo o movimento. Não precisa o braço inteiro, até porque o pequeno circular é uma região mais localizada do que a gente trabalha, o alcance dele. Aí, olha as características, né? Pode atender as regiões menores, pode ser mais próximo, né, do local onde está. Ele é muito indicado se a pessoa tem um tumor, se a pessoa tem ali uma ferida, um ponto, né, que está precisando de mais atenção. Então, ele traça muito, né, o foco na concentração e ativação dos fluidos, principalmente, né, centro laríngeo, no cardíaco, no gástrico, no genésico, né? Fica ótimo a gente utilizar esses passes aí com essa combinação. Traz, então, ó, pequenas feridas, infecções, tumorações, os cânceres, as inflamações, inclusive de pele e também nos ossos, tá? Ele é muito benéfico para isso. Então, a gente utiliza, esse aqui é um recurso muito bom. Aí, observações importantes, né? Nunca tocar no assistido, nem no ambiente presencial, nem no virtual. Manter as mãos abertas com mais naturalidade, né? Com esse movimento, pode ser um movimento mais tranquilo. Não executar, né, descarga fluídica das mãos, observar onde você vai lançar, né, para fazer adequadamente. O que acontece? O passe, lembra que eu falei que ele é misto? A gente está ali fazendo o trabalho, né, principalmente nas salas, né, nos primeiros encontros que são a limpeza, e vem uma equipe nos assistir, e à medida que a gente vai retirando esses fluidos, né, e tirando eles do assistido, os espíritos bons que nos assistem recolhem esses fluidos e eles são retirados da sala para levar das zonas aí de tratamento de fluido, porque existem as zonas de tratamento de fluido. E também, sendo misto, eles também nos auxiliam fornecendo fluidos, né, captados, por exemplo, na sala de ectoplasmia ou na natureza, e nos auxilia ali, combina o nosso fluido com o fluido que está sendo trazido para fazer o efeito do qual é desejado. Então, o número de vezes que se deve repetir o movimento depende de cada caso, mas como referência a gente faz de 4 a 5 vezes, é suficiente, e principalmente com o pensamento. Então, se eu estou num dia na sala, que é um dia de limpeza, o meu foco é a limpeza. Se eu estou num dia que é energização, o foco do meu pensamento é energização e o equilíbrio. Então, o pensamento dá qualidade ao fluido. Então, vamos sempre fazer a execução dos deslocamentos com a mão, varrendo, né, como se estivesse limpando mesmo o corpo. E o aplicador, né, percebe a necessidade, ele pode deter-se no mais numa região. Então, vamos supor, a gente vai pelo tato, passando a mão de cima, aí você pode sentir que a mão deu uma agarrada ali, que aquele centro está muito gelado, dependendo, né, cada um sente de um jeito, mas às vezes você sente a vibração que está mais desequilibrada ali, aí você pode dar mais atenção àquela parte ou aquele centro que está com essa obstrução, né, fazendo aí a necessidade que a região precisa.
Não há uma posição relativa obrigatória, né, para o aplicador de passe, é simplesmente, né, igual no nosso caso, a gente se posiciona para fazer da forma como a gente acha melhor, né? Então, geralmente, se a gente vai fazer os centros da cabeça, é melhor que a gente se posicione mais perto da cabeça, né? Se for fazer ali no tronco superior, ali, e eu já expliquei os outros aí no tronco inferior, né? E isso aqui são também explicações mais generalizadas, né? Então, a água, magnetização da água, né? Deve ser sempre realizada no ambiente dedicado, né, do passe, ou seja, a gente pode utilizar. Nós temos, né, no final do atendimento, quando a gente está no presencial, a gente coloca os copinhos e a gente faz a oração e pede ali, né? E eu faço em posição de mãos, eu dou energia para que aquela água ela fique magnetizada e os espíritos bons vêm também e colocam o fluido, né? Para ajudar, né? Então faz parte do tratamento quando a gente está no presencial, receber o copinho de água aí na saída da sala, né? A magnetização espiritual, o recipiente é colocado sobre um móvel, né, no ambiente onde se faz a leitura de uma mensagem, em seguida a prece, então, a gente já coloca dentro da sala, né, ou ali do lado de fora da sala, essa condição. E os espíritos vêm, magnetizam a água, e principalmente focando na afinidade que ela se destina, né? Na magnetização, através de um aplicador de passe, a preparação é a mesma, sendo que a pessoa deve estar equilibrada e psiquicamente para fazer a doação dos fluidos necessários. Tá? Ela pode ser individual e pode ser coletiva também, não há problema. E quanto à saúde, né? Ocorrendo as situações abaixo, aconselha que o aplicador de passe interrompa de imediato as suas atividades. Qual? Se estiver gripado, com Covid, bronquite, estados febris, infecção em geral. Período de gestação, né? Está na gravidez, né? Não se recomenda. Diabetes está descompensada, né? Então, a alteração da taxa de diabetes está muito alta, não tem condição da pessoa fazer. Pode estar num período menstrual com muita cólica, né? Sangramento, alguma coisa ali também não vai recomendar, que a pessoa vai estar sentindo muita dor, né? Uma condição desconfortável. Por desequilíbrio emocional, né? Acabou de ter uma briga, uma discussão, está muito nervoso. Como é que vai entrar na sala para dar passe? Vai ter que entrar para tomar o passe, para receber, né? Esgotamento nervoso ou mesmo cansado físico acentuado, deficiências graves no aparelho circulatório, dor de cabeça ou cólicas intensas, mal-estar físico de qualquer origem ou uso de medicação, né? Uma medicação aí que precisa, tá usando um antibiótico, tá usando um medicamento, faixa preta aí, como é que vai compartilhar o fluido se está no tratamento? A pessoa vai ter que receber, né? E não há problema, tem hora que a gente vai ter que receber. Aí, isso aqui é um exemplo que eu coloquei, que as fichas, né, planejamento, quando vem lá, né, os assistidos tá lá na sala, isso aqui é para o presencial, no virtual funciona um pouco diferente, né? A gente recebe a foto da pessoa e fazemos o trabalho aí com a pessoa, né? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Leila, foi assim muito gostoso, né? Muito didático escutar as suas palavras, suas orientações e recomendações. Leila fecha com o último slide, né? Com propriedade, porque a intenção de Leila ao colocar o assunto para nós foi generalizar. E dentro da generalização do assunto, o assunto pode ser especificado dependendo da função da imposição de mãos, né? Ela colocou para nós que a imposição de mãos, como é feita no GE hoje, pelo título da pesquisa, porque ser online, a gente fazia o quê? A gente faz o quê? 2 sábados de limpeza dos chakras, de todos os chakras, e 2 sábados de energização de todos os chakras, objetivando uma harmonia. No último slide, Leila coloca o plano de tratamento. É aquilo que a gente também deve e pode fazer quando o assistido está presencial.
ele teve um diagnóstico de quais os chakras estão obstruídos, quais precisam de energia, e o médium ele vai atuar nos chakras específicos do plano de assistência espiritual. Eu quero ver você falar isso tudo em 20 minutos, Leila, no nosso seminário, né? A gente vai treinar bastante para condensar essas informações. O seminário vai estar imperdível, tá certo, meus irmãos? O seminário acontecerá na jornada de 30 anos da Associação Médica Espírita. E, Leila, tudo isso que a Leila fez em 2 aulas, ela vai sistematizar em 20 minutos. Então, vai ser uma coisa, assim, bem gostosa. Obrigado, Leila, pelas suas palavras, pelas suas orientações. E vamos agora abrir a temática para quem quiser fazer a pergunta para a nossa irmã. Passe lá que faz a rotação, no caso. Ele seria feito só com uma das mãos e repetida com a mesma mão? Ou você utiliza as 2 mãos para fazer? E a outra pergunta, geralmente os pontos de força, eles são usados para a gente tratar a enfermidade das pessoas, no caso, né? Você, de acordo com o problema que ela tiver. Toda a enfermidade tem algum tipo de obstrução nesses pontos de força? Ou se a pessoa está passando por uma expiação que seja, ela pode não ter essas obstruções e apresentar algum problema, alguma doença física de alguma forma, sem afetar os pontos de energia dela. Vamos à primeira aqui, né? Geralmente, no passe circular, eu ponho a mão que circula, geralmente à direita, e dou suporte com a doação com a mão esquerda. Mas você pode fazer, é mais difícil fazer com as 2, mas dá para fazer com as 2, né? Juntar as 2 no movimento, dá para fazer. Mas geralmente é a mão direita circulando, a mão esquerda dando suporte energético. Essa foi a primeira. A segunda pergunta, Aidan, é muito interessante, ela está concatenada com a apresentação que o Raimundo fez da enfermidade de saúde, né? Enfermidade do perispírito. De tudo que eu estudei aprofundadamente sobre enfermidade, perispírito, imposição de mãos, sempre uma enfermidade, ela está primeiro no corpo espiritual, no perispírito. E depois ela vai estar ali manifestada no corpo físico. Tá? Então, é possível, por exemplo, está até sendo criada uma máquina em que a pessoa vai entrar na máquina, vai ter uma radiografia do perispírito e vai saber de antecedência onde que está a perda de energia. Então, não, de tudo que eu já passei, já experimentei, não tem jeito de você desconectar o corpo espiritual do corpo físico. E os centros de força, eles são as conexões, né, do espírito, corpo espiritual, corpo físico. Então, de modo que qualquer enfermidade que apareça, ela vai sim estar associada, no mínimo, a um centro de força, que geralmente é mais de um. Vou dar um exemplo. A ansiedade, né? Ela está associada coronário, frontal, porque o corpo mental está adoecido, cardíaco e gástrico. No mínimo, esses 3 vão estar com deficiência. Vamos para outro exemplo. A depressão. A depressão geralmente começa nos centros mais inferiores, no umbilical, e ela vai subindo, aí ela vem também na região aqui do esplênico, e ela vai subindo. Aí ela vai, cada vez que passa, ela vai puxando energia dos centros superiores. Ela vai, puxa do cardíaco, aí ela já saturou o cardíaco, sobe o laríngeo, tá? Quando ela chega no frontal, próximo aqui do coronário, a pessoa já tem risco de suicídio, risco de morte, está muito agravada a doença, né? Então, à medida que ela agrava, os centros vão sendo comprometidos. Então, aí essa enfermidade, se tratada no começo, você consegue ainda equilibrar, né? Está ali nos centros inferiores. Mas se ela for agravando, a gente vai ter todos os centros de força do corpo adoecido pela enfermidade. E aí vai. Dependendo, a enfermidade vai estar ali. Né? Então, não tem jeito de desassociar. Sempre um centro de força vai estar associado a essa baixa de energia e a enfermidade vai estar aparecendo. Raimundo, se quiser complementar, por favor.
O que você falou, doença ou estado de qualquer ser humano, vocês têm que raciocinar que esse estado ou doença está no ser integral que somos. Ser integral que somos. Nós somos espírito, perispírito e corpo. Não existe nada no corpo que não esteja nos outros dois corpos. Então, aí, se existe uma doença, o centro de força tem que estar. E tudo está conectado. Se você melhora o espírito, reflete no perispírito, que reflete no corpo, e assim, você melhora o corpo e aí vai. Você fala ter cuidado aonde que a gente deposita as energias que são retiradas, né? Mas você poderia, assim, rapidamente falar sobre esse assunto? Então, você não pode tirar, você está tratando, por exemplo, o centro cardíaco. Aí você vai tirar a energia do cardíaco e vai botar no gástrico? Não pode. Você vai tirar daquela região e vai tirar para fora do corpo. Né? Então, esse cuidado Mas esse para fora, esse para fora não tem um lugar determinado, é nesse sentido. Né? Não tem, até porque as equipes vai estar ali. A gente sempre joga para a parte de trás aqui, né? Porque as entidades do bem vai estar recolhendo na parte de trás. Então, não pode tirar de um lugar do corpo e põe em outro, a não ser que você esteja fazendo uma técnica chamada arrastamento, que vamos supor que a garganta da pessoa está cheia de fluido, está produzindo muita secreção. Aí você quer limpar a secreção da garganta, você pode arrastar a secreção da garganta e jogar no estômago, porque a gente sabe que o estômago vai dar tratamento para ela ali. Então, uma coisa simples assim pode fazer. Uma outra coisa que eu posso dar exemplo é tumores. Tumores nunca pode ser arrastado do corpo, porque se você arrasta um tumor, você pode ativar as células no caminho onde ele está sendo arrastado. Então, o tumor sempre trata com circular ali no local, né? Os passos circulares, e a gente nunca arrasta para fora do corpo. Tá? Mas dor a gente pode arrastar, uma inflamação a gente pode arrastar para fora do corpo. E as juntas do nosso corpo, elas têm uma capacidade alta de absorção de fluido. Então, se você vai tirar uma dor que está no braço, aqui no ombro, e vai passar arrastando ela para fora do corpo pelo braço, a gente vai ter que dispersar onde tem osso encontrando. Então, dispersa o cotovelo, dispersa aqui, dispersa o dedo, porque senão você pode deixar fluido acumulado nas juntas. As nossas juntas têm essa propriedade de ser muito... elas absorvem muito o fluido, então você tem que dispersar para não ficar nada para trás. É isso. E para ratificar isso, o que existe? Quando você está fazendo aquele passe de limpeza, você está limpando o quê? Ectoplasma acumulado que está gerando aquela energia. Então, você tirou o ectoplasma que está causando um malefício, um ectoplasma ruim, você tirou, jogou para lá. Aí você vem depois com outro ectoplasma que vai fazer a energização. Então, o que a Leila está falando, na hora que você tira aquele ectoplasma ruim, você não pode colocá-lo aonde está precisando, ok? É uma forma acadêmica de entender a coisa, né? Você tirou, é energia, tudo é matéria, né? Então, você está tirando uma coisa negativa que depois você vai colocar uma coisa limpa, ok? Ótima explicação, Leila. Ele está falando de fluidos que a gente está no organismo nosso e que pode ser manipulado, né? Mas a gente vê muitas vezes as que dão benzedeiras, né? E pessoas que trabalham com isso, que eles captam essa energia da flora, da fauna ou de alguma coisa. A gente trabalha também com isso ou não? Ô Leila, moleza aí, hein? Destrincha aí que isso aí, eu vou dar uns cascudos no Antônio Cosmo, porque ele não assistiu uma palestra nossa de ectoplasma, hein? Então, o que acontece, né? Tudo na natureza tem ectoplasma, né? Tem ectoplasma dos animais, né? A gente tem, as plantas têm também. Então, o que as benzedeiras utilizam, né? É uma planta, além da planta ter a energia ali que pode trabalhar a limpeza, ela usa aquilo ali para fazer os arrastamentos que a gente faz com a mão, né? Então, pode sim, existe uma ciência chamada fitoenergia, está bem divulgada já aqui no Brasil, eu sou terapeuta de fitoenergia,
E a gente pode utilizar energias das plantas para recuperar centro de força. Então, existem plantas que atuam no centro básico, né? Tem plantas que atuam no centro cardíaco, tem plantas que atuam no centro coronário, tem plantas que distribuem e conectam os centros de melhor forma, tem plantas que entregam energia no centro certo. Então, assim, existem formulações que a gente faz, né, dentro dessa ciência chamada fitoenergia, que você vai descobrindo o centro que está ali desequilibrado, faz a fórmula, vai tomar a fórmula e as energias vão para o local adequado, né? É uma outra maneira. Mas dentro do GE, né, a gente não utiliza. Eu sei que os benfeitores buscam energias das plantas, né, e da natureza, e trazem na parte espiritual e fazem o complemento. Em algumas vezes, dentro da sala, a gente viu, né, nós visualizamos as entidades do bem trazendo fluidos de plantas complementando a parte espiritual. Mas nós aqui, no nosso protocolo, a gente não utiliza, né? A gente nem mentaliza, a gente não utiliza. É só a equipe espiritual mesmo que faz esse movimento aí. Quer completar, Raimundo? Antônio, você vai ganhar um presente hoje, que é a aula de ectoplasma e saúde. Tá? A sua pergunta está toda destrinchada de A a Z. A benzedeira, ela está ali naquela aula. Senão a gente vai lhe dar informações pequenas, sendo que existe um vasto conhecimento. Tá? Essa aula está no nosso canal aqui do GE, tá? Ectoplasma e saúde. Muito obrigado, Leila. Vai vir um aparelho, né? Câmara, para fotografar o perispírito, né? A doença começa no perispírito. Aos 19 anos, eu passei por um tratamento espiritual, porque havia junta médica, tudo, e não conseguiam diagnosticar uma infecção que eu tinha, muito grave. E aí eu fui fazer esse tratamento, porque eu fiquei mais de ano afastada da profissão. E no centro, eles fizeram todo esse trabalho explicado. Aí me sugeriram um repouso absoluto no período do dia, e as orientações, inclusive com excreção, né, de substâncias escuras, para eu não me preocupar se isso viesse a acontecer. Aí eu fiz tudo, realmente dormi, não havia como ficar acordada, dormi como se eu estivesse sedada, e no final, no início da noite, houve essa secreção através da urina. Aí durante a semana melhorei, voltei para o retorno. Aí no retorno, eles explicaram o que havia acontecido, porque havia possibilidade de passar essa informação a mim. Aí eles disseram que o núcleo ectoplasmático, né, denso, estava no perispírito, uma doença contraída no pretérito. E que por mérito eu ter, aos 13 anos, assumido a evangelização infantil, nessa idade haveria a possibilidade de já estar vindo para o corpo a doença, nos rins. E isso foi estancado e a equipe médica até hoje não sabe dizer o que ocorreu. Então, e eu já tinha conhecimento pelos livros, né, que haveria esse aparelho que fotografaria no futuro o perispírito. E com o conhecimento do Evangelho e da doutrina, nós saberíamos o caminho a seguir para que isso não ocorresse. Então, o que a Leila disse me trouxe essa lembrança, que eu sou muito grata a Deus e aos amigos espirituais. Que é Obrigado. o trabalho que eu vim encontrar com vocês. Estou muito feliz e grata, muito grata. Obrigado, minha irmã. Um depoimento, né, de como a espiritualidade, né, age em favor nosso, e principalmente quando a gente se dispõe a estar trabalhando e ajudando, né? Então, muito obrigada aí pelo seu depoimento.
Isso. E há pouco E- tempo com vocês aí, né? Na Isso aí. questão do processo obsessivo. E outra coisa, gente, sempre coloca uma coisa na cabeça. A doença, toda doença, ela tem que estar no perispírito e espírito. Não existe doença só no corpo. Tá? Você trata o ser integral e não só o corpo. Existe doença cuja gênese pode acontecer hoje, mas aconteceu hoje, mas as células do corpo já transmitiu imediatamente para o perispírito e espírito. Então, tudo nós temos que raciocinar no ser integral que somos. É lógico que a maioria das nossas doenças está lá no perispírito e espírito, mas também pode existir uma doença fabricada neste exato momento. E se é fabricada neste exato momento, há uma comunicação da célula orgânica com a célula espiritual de imediato. Pum, pum. Ok? Obrigado, minha irmã Alcione. Posso fechar Maria, posso fechar só com isso que você acabou de falar? você tem que ser bem sucinta. Eu fui fazer, né, psicologia e aos poucos eu fui descobrindo os sentimentos e os pensamentos que me faziam adoecer. Então, eu trouxe um medo muito intenso de falhar e trouxe, que eu não sabia, eu trouxe uma culpa muito grande que proporcionava, facilitava o processo obsessivo nesses dois núcleos de energia. À medida que eu fui trabalhando, compreendendo os sentimentos e fazendo a reprogramação mental, as possibilidades aos tratamentos foram se amplificando. Então, o que você falou é a integrativa, né? É nós trabalharmos de forma integral. Gratidão. Ó, você vai ser presenteada pelo seminário do GE. A Gleniane, isso que você acabou de falar, a Gleniane fez uma palestra aqui também sobre isso, tá? Foi uma aula que está registrada no GE, ok? Então, a gente está vendo como a gente está dominando os temas, né? Maria, por favor, querida, faça a sua pergunta, seja bem objetiva. Boa noite. É o seguinte, eu sou super insegura para trabalhar com a aplicação do passe. Pelo seguinte, porque eu não fiz nenhum curso presencial, entendeu? Porém, muitos anos atrás, como algumas casas espíritas que necessitavam muito de passista, não tinham passista, eu já apliquei o passe só com imposição de mão. E como vocês já explicaram que é necessário, né, fazer as aplicações giratórias, tudo vocês explicaram para poder facilitar o trabalho da espiritualidade, então eu queria saber realmente se nesse caso não pode realmente fazer a aplicação do passe só com a imposição de mão parado, sem fazer os movimentos. Muito boa sua pergunta. Olha, o que a espiritualidade sempre pede para a gente é que a gente sempre se qualifique. Mas é melhor você ser uma trabalhadora, doando a sua energia para aquela pessoa, né? E não usando a técnica, só colocando em posição de mãos, do que você não fazer nada. Né? Então, a doação de amor, a intenção, o pensamento, isso vai fazer a pessoa receber as energias, principalmente aonde ela estiver. E é claro que a gente dá o passe misto, a espiritualidade também vai trabalhar a doação dos seus fluidos, levando para o centro de força que tiver mais deficitário, né? Vai harmonizar. Agora, quando a gente faz o curso, né, que a gente estuda a técnica, é como se você estivesse se qualificando. Vamos supor, a gente na escola, você faz o primeiro ano, faz o segundo, faz o terceiro e vai para frente, né? Então, quando a gente faz a aprendizagem das técnicas, você vai trazer, além daquela doação de amor, da intenção do seu pensamento, você vai trazer uma refinação no trabalho que você vai fazer. Né? Então, o que eu indico? Não pare de fazer, porque você só está fazendo a imposição de mãos, porque esse é o trabalho de amor. É ser
é voluntário, é ir lá e fazer, enquanto outros não fazem, né? Porque não tem coragem nem ao menos de levantar e estender a mão para uma pessoa que tá precisando. Mas eu te oriento sim, a estudar esses livros que eu coloquei de referência aqui, são simples de ler, vai ensinando as técnicas, faz a parte prática, e aí vai se qualificando um pouco mais. Tá? Então, se não usa todas as técnicas, usa uma parte, né? Por exemplo, usa o movimento de cima para baixo. Se você quiser usar só longitudinal, você pode usar os longitudinal rápido, que você vai limpar, e o longitudinal lento para energizar. Pronto, já é uma técnica simples, né, tranquila de fazer, e vai estar com eficiência do trabalho. Era essa a minha dúvida. Eu falei assim, se eu fizer alguma coisa e deixar de fazer alguma coisa, eu imaginei assim, vai que eu faça de uma forma que, em vez de ajudar, eu vou atrapalhar, causar algum dano à pessoa. Essa que era a minha dúvida, entendeu? Você só vai causar dano se você der passo na pessoa de baixo para cima. Você pegar as mãos, levar para cima, fazer isso aqui. Né? Sim, você vai deixar a pessoa desequilibrada. Igual fazendo de cima para baixo. Sim. Inclusive, tem pessoas médiums que também estavam na sala de passe junto comigo e, inclusive, disseram que viam o espírito de pessoa que já conviveu comigo ali do meu lado, ajudando na aplicação do passe. É isso aí. Não, é isso aí. A espiritualidade ajuda, né? É amor. É amor. Agora, se você puder unir o amor, o desejo ao próximo, né, em que ele se restabeleça, se você puder unir a sua vontade, o amor à técnica, você estará fazendo produtividade. Então, tudo que nós fizermos por amor será bem-vindo ao outro. Tudo que a gente fizer por amor, mas com técnica, com conhecimento, isso embeleza, fica mais eficiente a ação. Então, e é o que você está fazendo aqui. Então, não existe de estar fazendo mal. Você está fazendo a quem, mas não mal. A quem você pode ser melhor. Tá ok, minha querida? Tá ok, obrigada. Meus queridos, então, pela orientação. Nós aqui agradecemos essa chuva de perguntas, né? Nós estamos aqui para isso, tá certo? Nós vamos dar um recesso agora. Tem uma equipe, né? Leila, Gleiniano, Wilson, Cristina, Raimundo. Nós vamos nos preparar para esse seminário, condensar muitas ideias, sermos mais sucintos, né? Porque a gente tem que passar um objetivo para o nosso seminário, que vai ocorrer em setembro, tá certo? Logo no feriado, não tem todo mundo, as inscrições já estão abertas, vocês estão todos convidados, a gente espera que vocês estejam lá nos prestigiando, né? Nós vamos mostrar nesses 30 anos de AMES, da Associação Médica Espírita, em que patamar chegamos na assistência espiritual e com pesquisa científica. Nós faremos um seminário. Depois desse seminário, o GE retorna com 8 temas imperdíveis, tá certo? Nós já conversamos um pouco sobre esse tema, vai ter epigenética, milagres do Cristo, o passe, nós vamos ter as formas pensamento, né? O pensamento de amor, enfim, nós temos uma programação muito linda de setembro a dezembro, tá ok? E nós vamos otimizar bastante esse tempo nosso aqui, né? Então, estão todos convidados para se inscrever nesse seminário e a gente se despede hoje com essa aula gostosa que nós tivemos. É muito bom, né? A gente passar o conhecimento. Não existe coisa mais gostosa do que passar o conhecimento e as pessoas utilizarem esse conhecimento. Porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar que você tenha esse conhecimento para que nos possa ajudar. Então, é uma mão lavando a outra, uma mão ajudando o outro a caminhar e assim vai. Não existe aqui ninguém melhor do que outro, não existe.
As pessoas aqui têm belezas na letra A, belezas na letra B, na letra C, né? E todos aqui estão com um propósito de unir essas forças, unir esses conhecimentos para que a gente possa termos uma evolução em sociedade, né? É assim que se cresce, é assim que se evolui o corpo, é assim que se evolui a moral, a ética e tudo mais. Então, com isso, meus irmãos, nós vamos finalizar a nossa participação de hoje e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela presença, em especial a nossa Leila Cruz, que nos conduziu aqui ao conhecimento. Muito obrigado a todos. Obrigada Muito a todos bom. aí. Olha que lindo, sala cheia. Graças Gostoso a Deus. demais. Gostoso demais, viu? Gente, um Boa beijo. noite a todos. Obrigada, Raimundo. Obrigado a todos e boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus também.